Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e a gente vem hoje dar continuidade às nossas aulas aqui de inglês na casa. Então, se você acompanhou a nossa aula anterior, você viu que a gente aprendeu sobre o verbo do, que é o verbo fazer. E eu disse para vocês que nesse vídeo de hoje a gente ia estar aprendendo o do de uma maneira diferente, utilizar o do de uma maneira diferente. Então, eu até pedi para vocês que prestassem bastante atenção no vídeo anterior, porque para não estar fazendo, uma confusão com a aula de hoje, com o vídeo de hoje, porque a gente vai aprender a utilizar o do de uma maneira diferente hoje. Então vamos ver a descrição do que a gente vai aprender hoje? Já vai aparecer aí para vocês nesse slide a descrição do que a gente vai aprender hoje. Então é o do questions in the present. É do como verbo auxiliar, perguntas no presente. Então, no vídeo anterior, a gente viu o do como verbo de ação. Hoje, a gente vai ver como eu uso o do para fazer perguntas no tempo presente, né? Então, com uma outra função. Então, a gente tem que saber diferenciar quando eu estou usando o do como verbo de ação e quando ele está entrando na frase para fazer perguntas no tempo presente, né? Então, já vamos ver no próximo slide, que vai aparecer aí para vocês, quando ele está entrando para fazer perguntas no tempo presente. E tem as regras também ali, quando que eu uso do e quando que ele torna does. Vai ser mais ou menos, vai ser exatamente, aliás, a mesma regra para os pronomes que eu uso do e does. Mas primeiro, vamos ficar focada aqui quando ele fica do, né? Quando ele vai entrar como do, quais os pronomes que ele vai ficar do. Então, a gente vai ver ali em cima, ali está em vermelho do, e quais os pronomes que eu uso na frase quando ele fica do. Então, quais são os pronomes? É o I, o you, o we, o you de novo, né, que significa vocês, e o they. Para todos esses pronomes, quando tem na frase, ele vai entrar como do mesmo. E mais embaixo eu tenho o exemplo das frases. E no próximo slide a gente vai ver, não vamos passar ainda para o próximo slide, vamos focar aqui primeiro nesse slide aqui, para a gente ver frase por frase, quando o pronome é usado com do, né? Quando não se muda para does ainda. E vamos ver aqui frase por frase aqui, quando ele fica assim. Então, com o pronome I, que significa eu, nós temos um exemplo aqui. A primeira frase é: Do I have to be a good person? Do I have to be a good person? Do I have to be a good person? Uma pergunta, né? Porque são perguntas no tempo presente. Então, eu queria fazer algumas observações aqui. Quando eu olho essa frase, eu vejo que é uma pergunta, né? Então, o que eu tenho que identificar? Eu olhei ali, eu vi o do. Então, eu já identifiquei, porque eu já aprendi que tendo o do na pergunta, eu já sei que a pergunta está no tempo presente. E também outra dica, pessoal, eu sei que a pergunta, que o do ali não tem tradução na frase, pessoal. Ele não vai ter tradução na frase. Ele só está ali para indicar que a pergunta está no tempo presente. Entenderam? Então, lá no último vídeo que a gente viu, ele tinha a função de verbo, que era o verbo fazer. Aqui não, pessoal, ele só está na frase para indicar que a pergunta está no tempo presente. Então, aqui, o significado, o significado da frase aqui que eu tenho é essa: Do I have to be a good person?
essa pergunta significa: eu tenho que ser uma boa pessoa? Eu tenho que ser uma boa pessoa? Ali traduzindo, vocês podem ver que eu começo traduzindo pelo pronome I, que significa eu. Eu tenho que ser uma boa pessoa. Eu não traduzo o do. Ele não tem tradução. Ele está sendo utilizado ali somente como um verbo auxiliar. Entenderam? Então, eu dei várias dicas aqui, que ele está só na frase como um verbo auxiliar e ele não tem tradução na frase. Vamos ver a próxima frase, como fica? Do you came from England? Do you came from England? Você vem da Inglaterra? O mesmo caso. Ali é com o pronome you, que é você. E eu não traduzo também o do. Você vem da Inglaterra, você vem da Inglaterra. Então, o do não tem tradução. Eu começo a traduzir a partir do you, que significa você. Daí, o próximo exemplo é com o pronome we, que significa nós. Do we have to cut the grass? Do we have to cut the grass? Nós temos que cortar a grama? Nós temos que cortar a grama. Então, o mesmo caso, ali eu começo a traduzir a partir do pronome we, que significa nós. Nós temos que cortar a grama. Estão vendo que o do não está sendo traduzido. Ele está ali somente como verbo auxiliar. Daí nós temos o outro exemplo, que é com o pronome eles ou ela. Do they want to come with us? Do they want to come with us? Eles querem vir conosco? Eles querem vir conosco? Também esse caso, o do não tem tradução. Eu começo a traduzir a partir do pronome they, que significa eles ou elas. Agora vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente vai ver que nós temos o caso que quando eu uso o pronome he, she ou it, eu uso o does. Eu mudo para o does. Então, o verbo auxiliar, de vez de ser o do, ele se torna does. Essa é uma regra gramatical que tem na gramática inglesa. Quando é he, she ou it, eu uso does para fazer perguntas no tempo presente. Então, vamos ver frase por frase quando eu tenho esses pronomes. Does he work with you? Does he work with you? Ele trabalha com você? Ele trabalha com você? Note que ali eu começo traduzindo pelo he, que significa ele. Daí nós temos também com o pronome ela, que significa she, né? Ela, que significa she. Does she have a car? Does she have a car? Ela tem um carro? Ela tem um carro? Então, notem também que eu começo a traduzir a partir do she, que significa ela. Does she have a car? Does she have a car? Ela tem um carro? Daí depois nós temos com o pronome it, que é does it snow in Texas? Does it snow in Texas? Neva no Texas? Neva no Texas? Aqui nós temos duas observações, né, para ser feita. O does, que não tem tradução, e o it também, que não tem tradução na frase, porque nós estamos falando sobre um evento da natureza. A gente vem batendo na mesma tecla, né, porque é um pouco complicado saber quando a gente usa o it na frase, o pronome it, que é usado para coisas, eventos da natureza e mais algumas coisas que a gente vem vendo ao longo das aulas. Então, ali a gente começa a traduzir a partir de snow, que significa neve. Então, a pergunta é: neva no Texas? Neva no Texas? Então, o que temos que gravar na cabeça? Que para he, she e it, de vez de ser do, que a gente usa, nós utilizamos o does, tá? Então, aqui a gente aprendeu já na aula anterior, usando o do como verbo de ação, e agora nesse vídeo de hoje, usando o do
como verbo auxiliar. Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!